Flávia agora é Molina. Obrigada mais uma vez, obrigada por ter estado aqui, ter participado desse debate fraterno e interessante. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Eu acho que a Elisa, na última fala dela, fez uma discussão que para mim é fundamental. Acho que a gente não vai conseguir mudar tudo que a gente está planejando sem um amplo envolvimento da sociedade. E aí não é um envolvimento dos movimentos sociais, das formas já organizadas, porque elas estão com limitações. Agora, um amplo movimento de consciência, um amplo movimento da sociedade, isso é o que a gente espera que a Rio+20 possa, de fato, deflagrar. E eu acho que isso é o que vai controlar as corporações, isso é também o que vai fazer do Estado, o Estado a serviço das maiorias. Acho que sem isso, sem esse grande movimento, e aí, claro, nós estamos desafiados no século XXI a criar formas novas de organização e a sonhar sonhos novos também. Eu acho que o Márcio, com o maior respeito, e foi super interessante a tua fala, mas eu acho que no final, naquelas categorizações, quando a gente fala, não, quem é pós-industrial, é aquela coisa lá de índio que quer voltar entendeu? Voltar. Não é isso, não é isso. Tem um sentido do que é qualidade de vida, que se a gente não repensar, a gente de fato vai estar não com uma diabetes, mas com câncer terminal. Qualidade de vida ser igual a consumo, consumo e consumo é dramático, é insustentável e não é feliz. O que eu acho mais triste no capitalismo é que a promessa dele é uma promessa irrealizável e de infelicidade constante. Porque não tem nunca a ideia da saciedade. Não tem nunca a ideia de cheguei, tá bom, tô legal e quero ficar assim. Quero ter uma casa legal. Não tem essa ideia. Porque você tem que comprar um novo, o que você já tem está perecível, você tem que comprar um novo. E essa ideia da eterna insaciedade, ela gera também uma infelicidade constante. Então, isso não é qualidade de vida, do meu ponto de vista. Isso não é acumular bens materiais, não é qualidade de vida. E aí eu acho que o Marcos retoma essa questão fundamental, que é a ressacralização da vida, a ressacralização do mundo, o estar na vida, não por uma instituição religiosa, mas pelo sentido da vida e da vida compartilhada. A última coisa é dizer que o Comitê Facilitador da Sociedade Civil é muito amplo, muito plural. Eu não sou capaz de representar o comitê, eu sou um membro do comitê, o Arthur também é, o Marcos Serena também é, o Piccolo também é, um montão de gente nessa sala é. Nós somos essa pluralidade, essa diversidade, e eu modestamente contribuo com isso. Obrigada. Muito obrigado. Não é essa palavra para a professora Tânia, para nos ajudar um pouco a fazer uma síntese disso tudo. Deixaram para mim a tarefa mais difícil. Depois de 3 horas de trabalho. Bom, eu quero confessar que, primeiro, o contexto que Márcio traçou, para nós é uma baliza muito interessante. Acho que podíamos começar do contexto, né? Que na verdade é o momento que o mundo vive, esse momento de transição de alguma coisa que a gente conhecia e de algo que a gente deseja viver, mas que não está muito claro para ninguém o que é mesmo que a gente deseja viver, né? Então acho que ele foi muito feliz em pontuar o contexto que a gente está fazendo esse debate. E as 3 definições críticas dele são muito interessantes, né? Então, não é fácil a gente construir alguma coisa no meio de tanta incerteza crítica e da profundidade das incertezas críticas que ele colocou e que a Moema terminou sintetizando com uma pergunta, né? Assim, o que é mesmo qualidade de vida? O que é mesmo ser feliz? Né? Porque você quer um mundo novo, quer uma qualidade de vida nova, quer um padrão novo, mas o que é mesmo isso? Bom, e aí o Márcio foi muito polêmico no final. No começo ele foi muito claro, e no final, quando ele quis fazer uma tipologia, toda tipologia é complicada, né? Porque a realidade é muito mais complexa do que o que a gente consegue sintetizar em tipologia. E na tipologia deu polêmica, mas
Mas tem uma questão de fundo por trás da tipologia que você deixou muito claro. Nós estamos certos de que o American Way of Life, que foi a grande referência do mundo industrial do século XIX e XX, era viável para 200 milhões de pessoas e mesmo assim deu um estrago danado. E é inviável para 7 bilhões de seres humanos. Portanto, não adianta querer sonhar com o que é irrealizável. Certo? Então, acho que essa é uma questão importante que ficou aqui. A segunda, acho que consenso que passou aqui, é sobre o draft zero. Eu achei péssimo e saio achando pior ainda. Vocês ainda pontuaram, assim, para me deixar mais infeliz do que eu entrei. Então, assim, isso coloca uma questão importante, né? Talvez, o que eu fiquei pensando é que essa dificuldade de escrever o texto reflita o contexto, né? Como a gente está num contexto muito difícil, e aí vai precisar ser um documento que guarde consenso, está muito difícil construir o consenso no contexto que ele está sendo construído. Portanto, eu acho que isso tem uma dificuldade. Então, a gente vai colocar o nosso esforço aonde? Eu acho que a pergunta que sai é essa daí. Vale a pena colocar o esforço, a energia até junho para melhorar o draft zero? Ou a gente já sabe que... Quer dizer, ele está atrás de coisas que, nesse nível, na escala mundial, a gente já foi mais longe. É como se ele estivesse representando um recuo. Tá certo? Então, a pergunta que ficou para mim, eu acho que uma reflexão que a gente teria que fazer é essa. E as nossas energias? A gente vai colocar para ver se pelo menos ele chega de onde a gente partiu lá 20 anos atrás, tá certo? Ou seja, tem um investimento a ser feito, mas talvez as nossas esperanças não possam ser colocadas todas nesse cesto, certo? Mas pelo menos cobrar desse documento, que ele não represente um recuo, acho que seria uma diretriz importante para países que têm peso, e o Brasil tem peso, principalmente porque está situando a conferência, né? Então, talvez a gente devesse investir, dar uma relida no documento, comparando com os avanços que, nessa escala da concertação mundial, já conseguimos, e deixar ele, pelo menos, um pouquinho à frente, mas não atrás, tá certo?